Amém. Peço que os irmãos abram em Jeremias 8. Mesmo que forem achando, coloquem em pé em reverência a palavra do Senhor. Amém, Deus amado, Deus querido. Deus santo, Senhor. Deus santo, Jesus. Amém? Jeremias 8, 21, 22. No decorrer da mensagem eu vou falando alguns outros versículos, mas os irmãos não precisam procurar, depois podem assistir ou ir anotando na hora. Amém? Jeremias 8, 21 diz: Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu queria passar rapidamente sobre... Eu vou ler aqui também Jeremias 46:11, que diz... Perdão, 47:11, que diz: Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu dei uma pesquisada sobre Gileade. Gileade fica numa região montanhosa, a leste do Rio Jordão, que é conhecida pelas suas árvores e arbustos que produziam o bálsamo. E naquele tempo, o bálsamo era algo muito valioso, que não era qualquer pessoa que conseguia comprar, não era qualquer pessoa que tinha poder aquisitivo para ter desse bálsamo. E aqui, como diz aqui em Jeremias, porventura não há bálsamo em Gileade? É uma pergunta. Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? E, como eu disse, esse bálsamo era um perfume fino, que poderia virar perfume, remédio, poderia virar algo nobre, assim, como ações cicatrizantes, ações antissépticas, anestésicas, até para curar feridas, mas não para curar a alma. E hoje eu queria que os irmãos já colocassem no coração de vocês, porque tudo aquilo que a gente pensa se reflete sobre nós, que a gente possa pedir já a cura da nossa alma nessa noite. Lá em Gênesis 43:11, quando os irmãos de José vão entregar ele para os mercadores, nas caravanas, para a caravana que estava passando, lá naquela caravana tinha um bálsamo, porque eles vendiam. Ou seja, desde Gênesis 43 a gente já ouve falar do bálsamo de Gileade. E Jeremias quer dizer aqui sobre os pecados, né, da filha de Sião, como diz o Senhor, pecados imperdoáveis, pecados incuráveis. Aqueles pecados que não tinham mais cura aos olhos de Jeremias, Jeremias clama ao Senhor. Mas hoje, irmãos, eu quero dizer para vocês, é uma palavra breve, é uma palavra rápida, mas eu quero dizer para vocês que naquele tempo o povo ia a Gileade para procurar um bálsamo. E lá eles encontravam e podia curar a ferida física deles. Quantas feridas físicas nós temos vontade de curar hoje em dia? Nós temos clamado tanto pela cura da Maria Lúcia, nós temos clamado pelo Geraldo, pelo Pastor Ed, pela Virgínia, pela Lúcia, enfim, por todas as curas do ministério. Quantas pessoas não têm pedido a cura para o Senhor? Quanto de dinheiro nós não temos investido? Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, eu tenho certeza que nós investiríamos para ter a nossa cura física. Tudo aquilo que, assim como a mulher do fluxo de sangue, que investiu todo o dinheiro dela, todos os recursos que ela tinha, se ela pudesse ter ido a Gileade naquele tempo, ela também teria ido para procurar o bálsamo. Ela também teria ido atrás do bálsamo que só lá em Gileade poderia ter. Como eu disse, lá tinham árvores e arbustos que produziam esse bálsamo, que tinha uma resina que era extraída desse bálsamo que era vendido.
muito caro, somente os nobres, os reis, os líderes religiosos tinham acesso, ou pessoas de grande poder aquisitivo. E como eu falei, o que nós investiríamos de dinheiro hoje, se nós tivéssemos pela nossa cura física? Aleluia! E eu quero remeter nós aos dias de hoje. Quanto tempo a gente... Eu vou falar uma coisa bem rápida. Quando eu acho que eu não sei se eu já contei aqui, quando eu era criança, eu fui atropelada e eu tive uma sequela. E minha mãe ficou 5 anos tentando descobrir o que eu tinha, dos 5 aos 10 anos. E minha mãe investiu todos os recursos, todos os esforços dela para que eu fosse curada, para que tivesse cura sobre mim. E só depois de 5 anos que Deus abençoou como médico, né? Mas hoje eu vejo que minha mãe fez um esforço, além de deixar a gente sem comida às vezes, tudo aquilo que ela tinha, ela investiu para que eu fosse curada. Se naquele tempo minha mãe pudesse ir a Gileade, ela teria ido. Ela teria extraído o bálsamo de lá. Ela teria comprado, teria vendido tudo. Teria deixado a gente sem casa, sem nada, para que eu fosse curada da dor física que ela havia sofrendo. Irmãos, hoje é dia dos pais. E a dor física que você tem hoje, Jesus veio, porque o Pai mandou. Então, a dor física que a gente tem hoje, Jesus levou na cruz, a gente sabe disso. Mas hoje eu quero ir um pouquinho mais além e falar da dor da nossa alma. Essa semana eu vivi uma dor na alma tão profunda, mas tão profunda, que eu quase me vi sem saída. Não é novidade, eu sempre conto algo assim, mas eu sempre vejo que o Senhor tem sempre algo a me ensinar nesse tempo. Não foi um tempo vazio, não foi um vazio de Deus. Foi algo diferente dessa vez. E vocês já devem ter ouvido o louvor, eu não sei se vocês não conhecem, depois vocês pesquisam, do Bálsamo de Gileade. E esse louvor, ele penetrou no meu coração de uma forma que eu fiquei cantando. Há ainda esperança para a filha de Sião? Ainda há um bálsamo em Gileade onde eu possa procurar? Ainda existe esperança para mim? Ainda existe fé para o povo da igreja? Ainda existe fé para o povo lá fora? Ainda existe uma esperança para esse mundo? E foi quando o Senhor me lembrou: existe sim, porque sou eu que abro a ferida e sou eu quem fecha a ferida. Sou eu quem tiro, eu costumo orar, Senhor, todas as vezes que eu tiver uma ferida, Pai, que eu mesmo tiver colocado uma atadura sobre ela, tira a atadura, tira a gaze, tira a casca, tira tudo. Expõe a minha ferida, Deus, e passa o teu bálsamo, Jesus. Aleluia. Nos tempos de hoje a gente não consegue mais achar o bálsamo de Gileade, mas existe uma esperança para nós. Existe o bálsamo que Jesus trouxe sobre nós. Aleluia. Irmãos, eu não queria só direcionar essa palavra para a igreja, mas assim, nós sabemos que nós temos promessas. Nós temos promessas de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós temos promessas de um ministério grande. Nós temos promessas de portas abertas. Nós temos promessas de cura. Nós temos tantas promessas sobre nós aqui nesse ministério que nós vemos. Mas, enquanto nós não abrirmos os nossos corações para que Jesus venha com o bálsamo dele sobre nós, nós não iremos adiante. Enquanto nós não expormos as nossas feridas e falar, como eu digo, tirar as ataduras, tirar a gaze, tirar aquele medicamento que nós colocamos, esse bálsamo que tinha lá em Gileade, que nós mesmos colocamos na nossa ferida, no nosso coração, enquanto nós não colocarmos as nossas feridas expostas diante de Jesus, nós não iremos adiante. Nós não iremos. E a dor física, ela dói, mas a dor da alma... E a dor física, muitas vezes, ela se remete a uma dor que vem da nossa alma. A gente vê tantos vídeos de nutricionistas, a gente vê vídeo de como comer melhor, de como viver melhor, como ter uma mente mais saudável. Mas nós esquecemos que nós temos um manual que diz aonde nós podemos encontrar tudo. Aonde nós podemos achar refrigério para a nossa alma. Lá em João 21, quando Jesus aparece novamente para Pedro e os outros discípulos, que é onde Pedro diz, eles estão na beira da praia, e Pedro diz, eu vou pescar. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas Pedro não tinha ali mais uma esperança, Pedro não tinha mais um bálsamo do melhor amigo dele. Ele foi ousado, ele cortou a orelha do soldado, ele era emotivo, mas no momento em que o melhor amigo dele foi embora, ele se viu sem nada. E Jesus aparece naquele dia e diz, lança as redes.
e ele começa a puxar, ele não reconhece mais a voz do mestre. Naquele momento em que João fala para ele, é o Senhor, Pedro, é o Senhor. Ali o bálsamo de Jesus restabelece de novo no coração de Pedro. E um pouquinho mais à frente Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Apacenta meu cordeiro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, porque eu derramo bálsamo sobre você, para que você derrame sobre as pessoas. Aleluia, aleluia. E assim o Senhor quer de nós, aqui nesse ministério, que nós não possamos olhar só para nós, olhar para nossas feridas, mas nós temos que expor as nossas feridas diante de Jesus. Qual é a ferida que tem afligido a tua alma? É um vazio, como eu disse na última ministração aqui, um buraco, um vazio tão grande de Deus, que a gente não consegue nem suportar. É uma lacuna, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, mas ainda assim eu não sinto a presença de Deus. O que tem acontecido com a filha de Sião, que os filhos não se levantam mais? Aleluia. O que tem acontecido para que não exista o bálsamo de Jesus sobre nós e que nós temos ido toda vez a Gileade com as caravanas buscar? Nós precisamos deixar a Gileade para trás e viver o novo com Jesus, viver daqui para frente, viver o melhor do Senhor. Nós não nascemos para mendigar nessa terra. Como eu estava conversando até com aquele esses dias, e a gente orando, eu falei, eu entendo que quando o Senhor diz que nós vamos viver o melhor dessa terra, eu acredito, e eu sei que em Jerusalém nós vamos viver o melhor, mas o Senhor falou o melhor desta terra que nós vamos viver. Então por que nós mendigamos o pão? Então por que nós estamos sempre endividados? Então por que nós estamos sempre nos lamentando pelas coisas? Porque nós não buscamos o bálsamo que vem de Jesus. Nós não buscamos aquilo que é a verdade. Nós olhamos para nós mesmos. Deus tem falado tanto comigo, pare de olhar para você, e não é de hoje, irmãos. Aleluia. A gente tem que olhar para o próximo, mas nós temos que entender que nós somos seres humanos, que nós somos falhos e que nós precisamos expor as nossas feridas, porque só assim Jesus vai poder nos curar. Enquanto nós não formos sinceros de coração, enquanto nós não falarmos verdadeiramente, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou chateado, Senhor, eu estou amargurado, Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho ira, Senhor, eu queria ser mais espiritual. Enquanto nós não dissermos a verdade para Jesus, Ele não pode nos curar. Ele não pode chegar até nós se nós não abrirmos a porta para Ele. Não tem como Ele fazer por mim e por vocês aquilo que nós não pedimos. Assim como Ele falou para o paralítico, o que queres que eu te faça? O que queres que o Senhor faça por você hoje? Irmãos, vamos esquecer um pouquinho a cura física. Só um pouquinho, porque quando a nossa alma estiver curada, não tem mais como o pastor falou aqui, aonde Jesus está, a tristeza tem que saltar de alegria. O paralítico tem que andar, o cego tem que ver, o surdo tem que ouvir. Aleluia. Aonde Jesus está, tem que haver milagre. Nós não temos mais milagres hoje, porque nós mesmos não cremos que nós podemos fazer milagres. Não somos nós sabemos, mas é o Senhor através de nós. Irmãos, eu não sei nem, como eu digo, não sei nem como falar isso, mas enquanto nós não abrirmos, não expormos, não estivermos nus diante do Senhor, nada vai acontecer. Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu também já pensou, Senhor, eu oro, Senhor, eu busco, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu vou desistir, e nada acontece, nada muda na minha vida. Mas de verdade, para pensar um pouquinho, de verdade, vocês têm aberto o coração de vocês ao Senhor? Fala do Senhor, eu tenho raiva daquele irmão, Senhor, eu não consigo, eu tenho inveja, Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, Senhor, eu sou egoísta. Será que de verdade a gente consegue dizer isso para Deus? Ou será que a gente tem arrotado tanta santidade e que Deus olha para nós e não nos conhece? Porque nem nós mesmos nos conhecemos. Como eu tenho orado esses dias, eu digo, Senhor, se eu me perdi, me mostra onde eu me perdi, me faça retroceder o caminho para que eu possa ser achado em Ti todos os dias. Eu não quero só abrir a palavra do Senhor, ler uma palavra e simplesmente ler por ler. Eu não quero, como o pastor falou, ler a Bíblia o ano inteiro e ler por ler.
Eu não quero. Se for para ser assim, eu não quero. Eu quero que a palavra do Senhor salte aos meus olhos. Eu quero ter amor pela palavra do Senhor. Eu quero que seja a melhor hora do meu dia. Eu quero acordar com aquela chama no meu coração, com uma sede de orar, de clamar, não por obrigação, mas porque eu amo ao Senhor. Amém. E de verdade, irmãos, enquanto a gente não for adiante com isso, enquanto a gente não expor as nossas feridas, Jesus não pode vir com o bálsamo dele, não pode nos curar, não pode nos levar adiante, e ele não vai levar. Ele não vai levar. A gente tem promessa, a gente tem muita promessa. Eu não digo nem só sobre o ministério, eu digo sobre as nossas vidas pessoais mesmo. Mas a gente não vai ir adiante enquanto a gente não expor as nossas feridas. Como diz a palavra aqui, por acaso não há médico em Gileade? Por acaso não se realizou a cura da filha do meu povo? Vocês vão a Gileade buscar a cura? Vocês vão lá, vocês leem, vocês fazem toda a regra certinha. Está tudo muito bem doutrinado. Mas a verdade de coração não vem. Cura para a alma foi o que Jesus veio trazer. Cura para o corpo também, mas cura para a alma. Cura para a alma. Enquanto as nossas almas não estiverem curadas, nossos corpos padecerão. Já foi comprovado cientificamente, dores de estômagos, vem de estresse, vem de ansiedade. Já foi comprovado que 99% das doenças são psicossomáticas. Elas vêm da mente. E enquanto nós não controlarmos as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo vai padecer. Eu me incluo em tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui, porque como a gente sempre fala, a palavra bate primeiro na gente, se não bate antes, bate depois. E é doído. É doído na gente. Só que existe uma esperança para nós. Jesus veio em nome do Pai. Hoje é dia dos pais, é um dia difícil para mim. Vocês sabem a minha história com meu pai. E não é, por mais que eu tenha a paternidade do Senhor estabelecida no meu coração, é difícil ainda. Porque nós, quem não tivemos um pai, ou quem teve um pai presente, mas não foi um presente físico, mas não foi um presente, sabe a dor que é. E nós ansiávamos por um pai carnal também. Mas glória a Deus que Jesus nos achou. Glória a Deus que o pai enviou Jesus e falou, toma aquele filho, toma aquela filha. Pega ele, pega ela, derrama o teu bálsamo sobre ela. Leva tudo isso que a gente sente, Jesus sentiu na cruz. Eu sempre tento trazer isso para minha mente. Senhor, isso que eu estou sentindo hoje, Jesus, você sentiu na cruz. Você sentiu, então eu sei que você passou não só isso. Eu não tenho essa doença, eu não tenho esse sentimento, mas o Senhor passou. Então o Senhor sofreu muito mais do que eu. Eu sempre tento trazer assim, para que as coisas meio que amenizem para mim. Amenizem no meu coração. Não amenizem, mas que venha trazer mais um conforto para o meu coração. E lá em Oséias, não precisam abrir, lá em Oséias 6:1 diz, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva que rega a terra. Irmãos, existe uma esperança, mas para que nós nos tornemos ao Senhor, para que Ele despedace e nos sare a ferida, porque Ele nos atará a ferida sobre nós, Ele feriu e Ele curará. Para isso, Jesus feriu, mas para que tenha cura, a gente precisa expor tudo aquilo. Como eu falei aqui no começo, aonde que os filhos de Sião se perderam? Aonde, como aquele louvor que eu amo, bichinho de Jacó, clama, ó Israel, clama, Israel, porque ainda existe esperança para nós. Glória a Deus. Ele veio para curar, mas não para curar com o bálsamo de Gileade, ele veio para curar com amor. Ele veio para curar e tirar tudo aquilo que a gente sofre, tudo aquilo que a gente sente, mas precisa haver um posicionamento, precisa haver uma exposição da ferida, precisa haver uma verdade no nosso coração. A gente não pode mais ser hipócrita a ponto de dizer, eu estou aqui, Senhor, eu passo por Ti, eu estou servindo, eu estou fazendo tudo, eu estou pregando a Tua palavra, eu estou falando a Tua palavra para os de fora.
mas eu não consigo nem trazer um alimento aqui no dia de Santa Ceia. Nós precisamos nos movimentar mais em relação ao próximo. Se cada um de nós trouxer 1 quilo de alimento, uma cesta básica por mês é doada. Algo diferente nós podemos fazer. Nós somos um povo seleto, somos um povo escolhido, somos separados, nós somos ungidos. Nós não estamos aqui para qualquer coisa, nós não estamos aqui por qualquer um. Nós temos que começar a viver a palavra que é pregada aqui. E hoje, como eu disse no começo, começa a se perguntar o que eu preciso de cura para minha alma nessa noite. O que eu preciso expor ao Senhor nessa noite? Qual a vergonha que eu tenho de falar para o Senhor? Aquela coisa, que o mundo costuma dizer, aquele segredinho trancado às 7 chaves no fundo do baú. Pega essas 7 chaves hoje, irmãos, e abra o coração de vocês. Abra o coração para que toda ferida da alma, para que tudo aquilo que o mundo colocou, tudo aquilo que seja o nosso pai tenha colocado, nosso pai carnal, seja a nossa mãe, tudo aquilo que o nosso irmão, um tio, um amigo, ou até mesmo as igrejas anteriores tenham colocado sobre nós, ou um amigo, que a gente possa expor, ou aquilo que nós mesmos nos expomos a alguma vergonha, que a gente possa colocar hoje aos pés do Senhor e que Ele venha trazer o bálsamo dele sobre nós. Aleluia. Ele vai trazer, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Eu não sei se eu já falei também aqui, mas agora eu nomeio os sentimentos que eu tenho e eu entrego para o Senhor. Eu falo, Senhor, hoje eu tento entender, porque se vocês pararem para pensar, é difícil nomear os sentimentos que nós estamos tendo. Às vezes nós estamos com raiva de alguma coisa, ou estamos abatidos, mas eu estou abatido por quê? Qual o motivo que eu estou abatido hoje? Eu estou abatido porque eu estou me sentindo culpada porque eu não li a palavra, porque eu não jejuei, porque eu não orei como deveria. É isso, esse é o sentimento, isso é o que me trouxe ao abatimento, Senhor. Então eu coloco diante de Ti agora, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou amargurado, eu estou com ciúmes, eu estou com ira, eu estou em pecado carnal. Seja qual for, coloque diante do Senhor, porque Amém. Jesus, o Pai, só consegue derramar algo sobre nós se estiver exposta à ferida. Aleluia. Porque Ele nos feriu e só Ele pode nos sarar. Irmãos, aquela frase, curados para curar, não é em vão. Não tem como a gente falar de algo. A gente pode até falar de algo que nós não vivemos, até orientar algo que nós não sabemos, não passamos, mas é diferente. Aleluia. Quando nós temos propriedade para falar daquilo que vivemos. Glória a Deus. Quando nós temos propriedade para falar, é como se Deus falasse assim, eu te feri. Como diz aqui em Oséias, eu te feri, eu te curei. Então agora vai, sai da caverna, porque eu preciso de você. As portas vão se abrir. Deus mostrou no monte, foi lindo. As portas vão se abrir. E nós temos que estar curados, sarados, posicionados. Nós não temos que estar aqui como um domingo qualquer, como uma sexta qualquer. Nós temos que ter um anseio no nosso coração por estar na casa do Senhor. Tem que queimar no nosso coração, tem que ser uma prioridade para nós estar na casa do Senhor. A gente não pode mais negociar os cultos de sexta, a gente não pode mais negociar os cultos de domingo. Não pode ser um frio, não pode ser nada que pode nos tirar da presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Todas as vezes que nós pensamos, não, eu vou ficar em casa, hoje não vai dar. Irmãos, eu já usei todas essas desculpas que vocês possam imaginar. Uma vez eu estava até tomando banho lembrando disso. Uma vez o pastor me ligou, era culto de Santa Ceia, era aniversário da minha sobrinha. Eu não queria vir, qualquer motivo era motivo para não vir. E aí ele me ligou, não, vem, vai ser culto de Santa Ceia. Aí eu, não, pastor, é aniversário da minha sobrinha, minha única sobrinha, né, aqui, então não dá para eu ir, né. E comecei a inventar desculpas que eu queria inventar. E ele falou, vem, nem que seja para tomar ceia no final, nem que seja só para receber a bênção apostólica no final. Ou naquele dia eu nem liguei, mas hoje me bateu um arrependimento tão grande, porque o ano passado eu fiz um voto com o Senhor e eu falei para vocês que eu ia tomar as 12 ceias ano passado. Aleluia! E glória a Deus, esse ano eu tenho conseguido também, porque tem que ser uma prioridade para nós. Como que a gente vai ter a cura se a gente também não se expõe? A gente não é ousado na presença do Senhor? Como que eu vou deixar minha bênção ser roubada? Como que eu vou deixar as pessoas assistir o culto depois? É legal, tudo, mas
está presente, o corpo, o calor do corpo humano não tem, Aleluia, não tem, a comunhão não tem igual, irmãos. A gente não pode mais deixar isso ser roubado de nós, que a gente possa receber a cura mesmo, sabe? Que a gente possa olhar e falar, que a gente possa tornar-nos ao Senhor e dizer: Senhor, aonde eu me perdi? Aonde eu me perdi, Senhor? Volta ao primeiro amor. Eu não gosto muito de falar volta ao primeiro amor, porque eu acho que a gente tem que sempre ir avante do primeiro amor, assim. A gente tem que crescer. Eu costumo falar que o amor de um pai e de uma mãe é um amor conta-gotas, que cada dia cresce uma gotinha a mais. E eu creio que a nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa. A cada dia uma gotinha a mais, que a gente vai aprendendo mais. Então, eu não quero voltar lá atrás. Eu não quero retroceder, eu não quero ter pensamentos de que eu retrocedi, sendo que aquilo que eu vivi lá foi aquele calor, aquele amor, tudo, aquela paixão, porque a paixão ela ferve, mas o amor ele permanece. Eu quero ter mais conhecimento, eu quero que o Senhor derrame mais o Espírito dele sobre mim, eu quero mais unção, eu quero mais acima de tudo, eu quero mais intimidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, seja achado em mim, que eu seja achado em ti. É isso que a gente tem que ansiar acima de tudo. As promessas são muito boas, irmãos, mas de nada vale se nós não tivermos intimidade com Deus. De nada vale se quando nós dobrarmos os nossos joelhos ali, a gente fazer uma oração qualquer, ou até uma oração engessada, uma oração que já tem começo, já tem meio, já tem fim. Irmãos, eu estou lendo um livro, chama... esqueci o nome do livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Que livro fenomenal. São cartas que contam, eu estou numa carta que fala do pai de uma filha. E aí Satanás diz para o aprendiz dele, ele chama Jesus de o inimigo lá. Deixa ele pensar que o inimigo está ouvindo as orações dele pela mãe dele. Deixa eles lá, porque ele acabou de brigar com a mãe dele fala coisas para ele, ele se ira, ele se bate em boca o dia inteiro. Ele ora por uma personagem. Ele não ora pela mãe dele. A oração não vai subir. Irmãos, isso bateu em mim assim, porque eu moro com a minha mãe. A minha mãe, glória a Deus, eu sei que eu sou difícil também, mas nós somos difíceis, né? Morar com outra pessoa é difícil, porque a gente tem choques de cultura, choques de criação, de tudo. Então, quando isso veio a mim, eu falei: Senhor, que eu não ore por uma personagem, que eu ore pela minha mãe, que eu consiga enxergar ela como o Senhor enxerga. Amém. E aí essa palavra de Gileade veio bater em mim, falando: Senhor Jesus, derrama o teu bálsamo sobre ela. Derrama, Jesus, derrama sobre mim, para que ela possa ser curada, para que eu também possa ser curada. Porque eu não sei o que ela viveu lá no passado, eu sei o que eu vivi, mas eu não sei o que ela viveu. Eu não sei quais são os traumas que ela carrega, qual a rejeição, qual foi o abandono. Eu não sei o que ela carregou, mas você sabe, ela sabe. Então hoje que a gente possa expor as nossas feridas diante do Senhor. Tira, irmãos, tira todo o pus, deixa sangrar toda a ferida diante de Jesus hoje. E fala: Jesus, vem com o teu bálsamo sobre mim hoje. Vem, Jesus, eu não quero mais voltar a Gileade para ir buscar. Eu não quero gastar tudo que eu tenho com curas que não vão me curar. A cura física é muito boa, mas a cura da alma, essa a gente não tem explicação. Aleluia! Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu queria pedir a permissão do pastor, fazer uma oração breve. De Deus. Amém? E rapidamente, assim como Pedro, como eu disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Deus confirma no coração dele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, como eu falo também: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu amo a Deus, eu amo ao meu Pai. Deus sabe, Deus pode sondar o íntimo do meu coração, porque Ele sabe que eu não estou mentindo nesse púlpito. Ele sabe o quanto eu amo Jesus, o quanto eu amo o Espírito Santo, o quanto eu temo e entristecer a divindade.
Então, assim como Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Se existe dúvida no seu coração hoje sobre o amor que você tem por Deus, peça para o Senhor: derrama mais o teu bálsamo sobre mim, para que eu possa te amar mais. Me ensina a te amar mais, me ensina a ter mais temor, me ensina a ser uma filha, um filho de verdade, me ensina a ter posicionamento de filho e de filha. Que a gente possa se encontrar com o Pai hoje, que a gente possa se encontrar com o Pai verdadeiro nessa noite, aquele que enviou Jesus, não aquele pai carnal que nos machucou, que nos feriu, que nos magoou, que nos abandonou, que nos fez trabalhar muito cedo, que nos fez diversas coisas aqui na terra, mas que a gente nós possamos nos encontrar com o Pai Celestial nesse momento. O véu foi rasgado, a porta está aberta, o templo está aberto para que nós possamos acessar ao Senhor nesse momento. Jesus disse na oração, Jesus pede que nós oremos em todo o tempo, mas Ele ensina a fazer uma oração, e nessa oração Ele começa: Aleluia. Pai nosso. Aleluia. É pai, não é padrasto, é Pai. Glória a Deus. É Pai, Aleluia. Pai que mandou o Filho. E o Filho vai trazer um bálsamo sobre nós. O Espírito Santo vai nos aquecer, e nós vamos ser renovados nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ter um posicionamento diferente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco aqui, Deus, diante de Ti novamente. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Deus. Oh Jesus, desata cada uma dessas feridas hoje, Pai. Desata, Senhor. Venha desatando as ataduras que estão prendendo a circulação do coração, Deus. Venha tirando as ataduras que estão cauterizando as mentes nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traga, Senhor, não o bálsamo de Gileade, Pai, mas traga o teu bálsamo, Senhor. Em 1 Coríntios 13 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno, o amor não é maligno, o amor é benigno, ele traz cura, ele traz renovo, o amor traz tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, que os teus anjos estejam amparos sobre nós nesse momento, que nenhuma retaliação se recaia sobre a mente dos meus irmãos e sobre a minha mente, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, como o Senhor chamou Lázaro para fora naquele dia, chama cada um dos teus filhos e desata essas ataduras, Senhor. Exponha as feridas deles, Pai, que eles possam expor diante de Ti, Abba, Pai, todas as feridas, para que o meu irmão, para que Jesus possa passar com o teu bálsamo, possa passar com uma cura não superficial, mas uma cura profunda. Em nome de Jesus, toda raiz de rejeição, toda raiz de dúvida, toda raiz de abandono, toda raiz de amargura, toda raiz de síndrome do pânico, de ansiedade, de mente acelerada, de pensamentos desenfreados, Pai. Passa nesse momento sobre as mentes, Senhor. Passa o teu bálsamo sobre os corações, Deus. Passa sobre cada um que aqui está, Senhor. Preocupações excessivas que não vêm de Ti, porque o Senhor diz para você hoje: não te preocupa com o que vestir, não te preocupa com o que comer, porque eu sou quem te alimento, sou eu quem te visto. Em nome de Jesus, Deus, tira as ataduras das mentes do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, descauteriza cada mente, cauteriza com a mente de Jesus. Oh, Paizinho, eu clamo a Ti, Deus, porque o véu foi rasgado e eu tenho acesso a Ti, Paizinho. Venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, tirando tudo aquilo que Satanás tem soprado nos ouvidos, Deus. Tem soprado nos meus ouvidos, soprado nos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, existe um bálsamo aqui hoje, Deus. Existe Deus está tratando a alma neste momento. Cura de alma, na presença, cura do espírito, vá no trono da graça e oração, concorrendo passar o Altíssimo. As que estão desenfreadas, Deus. Abatimento de alma, em nome de Jesus, abatimento de alma neste momento. Nome de Jesus, Deus, essa alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, acalma esta alma que está abatida, Senhor. Essa alma que está angustiada, que não vê mais saída para os problemas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu clamo. E a Vessa Baote, Senhor dos Exércitos, vem aqui sobre o teu povo. Que assim seja, em nome de Jesus. Clama, meus filhos, clama a mim e eu te responderei. Aleluia. Estarei contigo no dia da angústia, guardar-o-ei e o glorificarei. Que assim seja, Pai. Oh, Deus amado,
Deus querido, assim se seja. teu povo soubesse o poder que tem a tua palavra. Sim, é verdade. Clamas a mim, povo meu, clamas a mim. Assim seja. Expõe as tuas feridas, Em meus nome de irmãos, Jesus. essa noite. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem trago angústia para vocês, toda aquela dependência emocional de pessoas, toda aquela dependência emocional de celular, de redes sociais, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, toda dependência, todo vício, Deus Santo e Poderoso, Em nome de Jesus. caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus. Expõe as tuas feridas ao Senhor nessa noite. Assim Ele seja. está derramando um bálsamo sobre você. Aleluia. Mas Ele não pode curar aquilo que Glória você a não Deus. expõe. Alabadá. Ele não pode curar Aleluia. aquilo que você não confessa. Aleluia. Aqui foi dito em Tiago 5,16 que é confessar os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Procure o teu irmão se precisar se confessar. Procure o teu pastor se precisar se confessar. Confessa os teus pecados e a cura virá sobre você. Aquilo que te traz vergonha, derrame aos pés do Senhor nesta noite. E você será curado, você será curada. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor. Que nós possamos ser fortes e corajosos, assim como diz em Josué, Pai. Para que nós possamos prevalecer, Deus. Que nenhuma retaliação se recaia sobre a minha vida, se recaia sobre a vida dos meus irmãos, Que assim Pai. seja. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse ministério, Pai. Obrigada pela palavra, Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.